Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos o capítulo 4 do livro de Romanos, que foi escrito por Paulo para uma igreja que era composta de gentios e judeus convertidos ao Senhor, ambos com suas culturas e suas tradições. No capítulo 4, versículo 1 ao 8, que é o tema desta palavra, nós vamos ver que Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Lembrando que Paulo estava aqui pregando para uma igreja onde os judeus tinham um sentimento que a circuncisão fazia diferença e onde os gentios, com suas tradições também, tinham uma cultura onde podia fazer qualquer coisa. Então, uma igreja difícil, mas Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ensinou bem a esta igreja e os ensinamentos dele perduram para nós hoje. Paulo apresenta a Abraão, nesse capítulo, como prova incontestável que a justificação não é por obras. Se Abraão, o patriarca, foi declarado justo pela fé, então a salvação sempre seguiu esse princípio. Paulo está mostrando aqui mais para os judeus que compreendiam e eram descendentes da linhagem de Abraão, descendentes físicos, descendentes de sangue, que Abraão, o próprio patriarca, foi justificado não por obras, mas porque creu em Deus. Em Romanos capítulo 4, 1 diz assim: portanto, que diremos que alcançado Abraão, nosso antepassado segundo a carne? Então, Paulo questiona qual foi a base de aceitação de Abraão diante de Deus, para os judeus, que tanto tinha enraizado em sua cultura a tradição que vem desde o patriarca Abraão. Até hoje, nós que não somos judeus, ainda quando lemos a Bíblia, entendemos a frase mais, talvez, falada entre judeus e gentios sobre o Antigo Testamento. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí nós vemos essa referência em Gálatas capítulo 3, 7, que é os que são de fé são filhos de Abraão, onde Paulo lá em Gálatas fala que os filhos de Abraão são os que são de fé e não os que são da carne. O versículo 2 diz assim: se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Paulo está falando algo aqui interessante, Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque toda honra, toda glória deve ser dada a Deus. Nenhum homem deve ter honra ou glória. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz isso, para que ninguém se glorie. Então, a salvação ela foi dada por graça. O versículo 3 diz assim: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Então, se nós formos ver algumas referências como Abacuque 2,4, Filipenses 3,9, Paulo cita aqui o próprio Gênesis capítulo 15, versículo 6, que a fé foi creditada a Abraão como justiça. Em todo o Novo Testamento ele trata disso, que a nossa fé é que nos justifica diante de Deus. Versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Então, Paulo usa uma ilustração onde é conhecida por todos. Salário. Obras geram pagamento, não graça. Está referido lá em Romanos capítulo 11, versículo 6.
Paulo está dizendo aqui que se a salvação fosse por obras, era mérito do homem, porque todo trabalhador é digno do seu trabalho. Mas ele está dizendo que a salvação é por fé, mérito somente de Deus, porque é através da graça do Senhor que nós somos salvos. O versículo 5 diz assim: No entanto, ao que trabalha, no entanto, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuído como justiça. Ninguém trabalha para angariar ou buscar a salvação. Salvação ela é por meio de fé. É um dom gratuito de Deus. Através da graça do Senhor, nós somos salvos. Versículo 6 diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da bênção do homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Então, Davi confirma a justiça que vem sem obras. Lá em Salmos capítulo 32, versículo 1, fala isso. É o próprio Davi. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, a bênção da justificação envolve perdão de pecados. Né? Referência a Isaías capítulo 43, versículo 25. A bênção da salvação, o objetivo dela, né, da justificação, o objetivo dela é restaurar o homem à sua origem, né? Aquele Adão antes do pecado. Restaurar o homem para com Deus, religar. Por isso que alguns dizem religião, é religar o homem, porque o homem estava desligado. O homem, quando pecou, Adão, quando pecou, ele dá ao homem, né, o atributo, vamos assim dizer, de ser conhecedor do bem e do mal. Por isso que hoje nós somos responsáveis pelos nossos atos. É como você, pai, tem uma criança de 3 anos, você não atribui a ela responsabilidades porque ela é imatura. Assim, talvez, uma comparação rasa, éramos nós antes do pecado, Adão e Eva, antes do conhecimento do bem e do mal, né? Eram puros, sem maldade. Então, quando ele come da árvore que dá ao homem o poder de ter o conhecimento do bem e do mal, ele nos outorgou, né, a autoridade de nós decidirmos se queremos fazer o bem ou fazer o mal. Por isso que hoje nós somos responsáveis pelos nossos atos. E essa responsabilidade, meu amado, ela é dura, porque ela gera em nós uma condenação. Porque não há justo nenhum sequer, a Bíblia diz. Por isso que Jesus morre na cruz, para que, pela graça, através da fé, nós possamos voltar ao primeiro amor, acessar novamente a salvação, mas agora com responsabilidade. Agora, tendo a consciência de que nós temos que obedecer à palavra do Senhor e andar de acordo com a palavra, para que nós possamos mostrar para o mundo o que aconteceu dentro de nós. O versículo 8 diz assim: Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui o pecado. Lá em 2 Coríntios, versículo 5, 19, diz isso. Fala sobre isso. Bem-aventurado aquele a quem Jesus Cristo imputou, ou perdoou, ou apagou o pecado dele. Meus amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Como aplicar estes textos em nossas vidas? Porque a palavra de Deus ela deve ser aplicada em nossa vida para que ela transforme-nos de dentro para fora. E nós vamos usar 3 aplicações nesses textos. A primeira, a salvação ela é totalmente pela graça.
não há mérito no homem, não há obra nenhuma, não há nada que o homem possa fazer. Simplesmente o homem tem que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Então, a salvação ela é totalmente pela graça. Não precisa de indulgências, não existe purgatório, não existe pagar algo para que um ente querido seu possa ser salvo depois que morreu, não. Ela é gratuita, mas ela tem que ser adquirida ainda em vida, através da fé em Jesus Cristo, de acordo com a palavra do Senhor. Segunda aplicação para as nossas vidas. Obras são frutos da fé, não causa. Mas você poderia dizer, quer dizer que eu posso aceitar Jesus e continuar fazendo as coisas que eu faço? Não. Porque após aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, os frutos que você vai realizar através de são a causa. As obras não salvam, mas o salvo pratica as obras. Como é que eu vou mostrar para o mundo que eu aceitei Jesus? Através do meu testemunho, através de Jesus Cristo habitando em minha vida, através de viver o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. E a terceira aplicação, amados, a verdadeira justiça, ela vem de Deus. O homem por si só, ele não consegue ser justificado, mas Deus justifica o homem, aquele que crê, não por mérito humano nem por forças do homem, simplesmente pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Através da fé, nós alcançamos algo inalcançável, que é a salvação que vem através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar, amados, e que você entenda que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. Leia a palavra do Senhor, leia a Bíblia. Leia a palavra, que ela vai libertar você do mundo. Porque só liberto do mundo nós podemos ser escravos de Cristo, por fé. E só assim nós alcançaremos a salvação. Pai maravilhoso, que essa palavra seja aplicada em nossos corações, que possa causar uma transformação, ó Pai, de dentro para fora em nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas, ó Deus, de que Deus, Ele age ainda hoje, ó Pai. Que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Amados, compartilhe essa palavra para um amigo seu, para um familiar seu, e ore por mim, para que eu possa trazer palavras simples, mas bíblicas, para nossa comunhão. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço já desde já. Amém.